Graça e paz, irmãos. Me parece que nesses últimos dias, um dos principais argumentos apresentados pelo movimento neopentecostal e muitas igrejas também são três grandes pilares que têm a intenção de captar a atenção dos membros e de muitas pessoas. E os três grandes pilares, no meu ver, eu posso estar profundamente enganado com isso, mas me parece razoável concebê-los da seguinte forma: os bens materiais, a cura divina e a ressurreição. Do ponto de vista humano, as pregações dos últimos dias, elas estão mais centradas nos fenômenos, naquilo que aparece, naquilo que acontece, do que propriamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam que a palavra indivíduo significa indivisível, uno. Mas muitas vezes há uma projeção de nós mesmos. Pensemos, por exemplo, no professor. Existe um professor de chinelos, de calça, que acorda pela manhã, toma um café, conversa com a sua esposa, vai à padaria. Existe um professor idealizado em sala de aula. Principalmente após uma aula bem argumentada, bem ministrada, os alunos normalmente chegam a esse professor e dizem: professor, o senhor é muito bom, argumenta bem, erudito, percebe-se o seu profundo conhecimento. E o professor, modesto como sempre é, diz: imagina, não é bem isso, eu apenas fiz o meu trabalho de casa. Mas ao chegar em um ambiente mais isolado, ele começa a pensar sobre si mesmo. E gradativamente, que é uma relação recíproca, ele cria uma ideia de um professor ideal. E essa concepção de professor, ela tem uma mão dupla, porque é tanto atributos fornecidos ao professor, quanto concepções que ele tem de si mesmo. Então aí, há um paradoxo entre o Samuel de chinelos em casa e o Samuel como se apresenta à sociedade e ao Seminário Batista como um ser que detém um determinado conhecimento, um ser que é idealizado, poderoso. E o maior problema é quando eu acredito que eu sou o Samuel. Que na verdade não é o Samuel de chinelos em casa, mas é o Samuel idealizado por vocês. Como um Samuel erudito, inteligente, seja lá o que for. Que é o problema herege, que não sou. Que é o problema que nós vemos na história. Disseram ao Victor Hugo: o problema de Victor Hugo é que ele acredita ser Victor Hugo. O Rousseau, quando escreveu as Confissões, e se percebeu que ele era uma pessoa pública, ele disse: escreverei um livro na qual o título será Jean-Jacques Rousseau, juiz de Rousseau. É como se eu fizesse uma crítica de um Samuel que não existe, mas existe na mente de vocês. Mas se a gente pensar isso do ponto de vista de muitos bispos e de muitos pastores, de muitos pai-apóstolos, também se trata de uma projeção. Você tem o homem, o nome deste homem que está na sua casa com a sua esposa, e você tem o apóstolo na igreja que detém um poder que é exercido de cima para baixo, que saqueia o bolso dos seus membros, que conduzem os seus membros a lugares muito obscuros, fazendo uma leitura do texto bíblico que nada mais é do que textos selecionados. Mas a relação de poder no olhar, na maneira de se posicionar no púlpito, na maneira de articular as palavras e de interpretar a Bíblia, exerce uma profunda influência sobre nós. Entra aí, portanto, uma questão de educação. A educação nas igrejas, se for falha,
imprime na alma humana um caráter equivocado e uma visão equivocada de Deus. O Etienne Lavoisier, quando escreveu um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária, ele estava preocupado porque ele quer saber por que os homens escolhem livremente seus próprios opressores. E ele pergunta: que homem é esse que tem apenas 2 olhos, mas é dotado de milhares de olhos para nos espiar? Que homem é esse que tem apenas 2 braços, mas é dotado de milhares de braços para nos pilhar? Que homem é este que tem apenas 2 pés, mas é dotado de milhares de pés para nos esmagar? Lavoisier responde: sois vós, apenas vós, que construís o corpo monstruoso do tirano. E eu lhes pergunto: que apóstolo é esse? Que pastor é esse? Que poder é esse que paira nos púlpitos de São Paulo e do Brasil? São pessoas de chinelo que têm apenas 2 olhos, 2 braços, 2 pés. Mas nós delegamos a essa pessoa um poder tal que nos faz servi-los voluntariamente, embora isso pareça muito paradoxal. E um dos argumentos apresentados nas igrejas são 3. Deus lhe dará bens materiais, Deus lhe dará uma cura divina, e se você morrer, fique tranquilo, Ele te ressuscitará. Ora, nada melhor do que um paraíso aqui na terra, porque eu terei bens, serei curado se a doença vier, e se a doença conseguir sobrepor as minhas capacidades, se Deus não me curar, Deus vai me ressuscitar. Isso é muito atrativo. Então a minha intenção, no primeiro momento, é desfazer essa ideia que nós temos de bens materiais, de cura divina e de ressurreição, do ponto de vista humano, não a ressurreição de Cristo. Eu creio na ressurreição, creio na cura divina, mas se eu conseguir demonstrar para vocês que ela não tem esse estatuto todo comparado ao nosso Jesus Cristo, será muito mais fácil vocês perceberem que a confiança em Deus deve ser uma confiança não por causa de, mas uma confiança a despeito de. Que supera as nossas expectativas em um ponto específico da nossa existência humana. Então vejamos o seguinte. Quando nós vemos, por exemplo, 1 Timóteo 2, 5 a 7, o apóstolo Paulo diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Por isso foi designado pregador e apóstolo, mestre da verdade, fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Vejam que o próprio texto bíblico já desmistifica essa ideia de que existe um homem ideal que é o nosso mediador. Como se tudo que nós pudéssemos alcançar, alcançaríamos somente apenas por ele. Agora pensemos nas questões dos bens materiais. O Santo Agostinho disse que todos os homens buscam a felicidade. Até mesmo aqueles homens que se suicidam, no fim das contas, eles estão buscando a felicidade. É a crença de que se matarem, eles alcançarão uma felicidade, se afastarão da tristeza presente. E é evidente que se você procura um bem qualquer, um bem material, você procura concomitantemente um prazer. Então a ideia que nós temos que, a procurar um bem material, nós estamos concomitantemente procurando um prazer. E é evidente que não existe um bem sem prazer. Não existe essa ideia de
Um bem com prazer, um bem sem prazer. O bem acompanha necessariamente o prazer. Então a pergunta que nós devemos fazer não é se vocês querem buscar um bem com prazer ou um bem sem prazer. A pergunta é: qual é o prazer bom? Qual é o prazer correto? Esta é a pergunta. Só que, por outro lado, o prazer não é um bem último. Por que o prazer não é um bem último? Há necessidade de fazermos uma distinção entre felicidade em si mesma e acidente próprio da felicidade. E que sentido eu quero dizer? Vejam, o ato de comer e o ato de estudar são duas coisas que nós fazemos todos os dias, suponho, pelo menos de comer, que precisam ser bem compreendidos. Porque pensemos o seguinte: qual é a finalidade de comer? Para que você come? Nós comemos não para sentir prazer. Nós comemos para nutrir o corpo. Nós estudamos não para sentir prazer. Nós estudamos para nutrir o intelecto. A fome natural do intelecto. Isso significa que a finalidade está o ato de comer, a sua finalidade é nutrir. A sua finalidade não é ter prazer. É por isso que nós confundimos a busca de um bem material com o prazer, porque na verdade o prazer apenas acompanha esse bem, mas ele não define o bem. Eu estou com muita fome, como uma lasanha, a lasanha nutrirá, entre aspas, o meu corpo. E o prazer acompanha esse bem, mas o prazer, ele é apenas um acidente em relação ao bem, mas ele não define o que é o bem. Por não fazermos uma distinção clara entre o que é o bem em si mesmo e o que é o prazer que acompanha esse bem, nós temos a tendência de buscar nos bens materiais o prazer, achando que ele irá satisfazer todas as nossas necessidades. Por mais que vocês pensem de um modo diferente, na prática acaba sendo isso. Agora, nós desejamos o prazer como fim último, porque ele sempre acompanha o bem. Agora, vejam, os objetos do corpo humano, eles são aprendidos pelos sentidos. Mas a alma humana, ela não satisfaz com as coisas materiais. Os objetos dos sentidos são coisas materiais. Mas os objetos da alma buscam algo superior a ela. O corpo se satisfaz com a comida. O corpo se satisfaz com a bebida. O corpo se satisfaz com uma televisão. O corpo se satisfaz com um sapato. Mas a alma humana, como está acima dos objetos, acima da limitação, acima da finitude, ela precisa transcender-se. Isto é, precisa buscar uma satisfação não daquilo que está abaixo dela, mas daquilo que está acima dela. A alma humana anseia conhecer a Deus. Ela necessita encontrar um ser maior do que ele mesmo. Porque um desejo infinito não será jamais saciado por um objeto finito. É mera aparência vocês acharem que na Copa do Mundo, com uma televisão enorme na sua casa, você ficou feliz. Na verdade, você não ficou feliz. Você ficou, sei lá, meio bobo, mas não feliz. Né? E depois dos 7 anos, vocês ficaram com muita raiva.
Nesse sentido, os prazeres dos animais estão ligados aos sentidos. Os animais se satisfazem com as coisas materiais. A alma humana, como o desejo é maior, infinito, somente um ser infinito para satisfazê-la. Eu vou agora generalizar, universalizar. Todos os seres humanos buscam a felicidade. Mas ao buscá-la, eles acabam encontrando algo inferior a si mesmos, que são os bens materiais. Mas o homem que é encontrado por Cristo, o homem que é resgatado por Cristo, ele tem um desejo infinito, que é compatível com Deus infinito, que nesta relação instaura-se um amor tão profundo de atração, em que não dá para não sermos completamente saciados na presença do Cristo ressurreto. Qualquer pessoa que entrar em uma igreja e ouvir enunciados e proposições que lhes digam: abracem os bens materiais, Deus lhes dará carro, casa, empresa. Se o nosso foco estiver nestas coisas, você possivelmente não entende nada de Cristo, ou então você é uma pessoa tão singela, mas tão singela, tão fútil, que consegue se contentar com a bobagem do materialismo humano. Vejam que Mateus 11, 28, vejam que Mateus 11, 28 a 30 nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei por que as pessoas adoram ouvir, preferem o carro a Cristo. Só que esse carro que eles ouvem parece que está incluindo Cristo. Essa é a jogada do movimento pentecostal, porque eles pregam um materialismo em que no materialismo está também Cristo. Só que Cristo parece estar no primeiro plano, mas na verdade ele está no segundo plano. Significa que as pessoas procuram Jesus por causa dele e não a despeito dele. Chega. Não dá para pregar o Evangelho. Quando eu falo que eu vou pregar a Bíblia, a campanha toca. Agora vamos pensar assim, para eu resumir aqui. Bom, me parece que rechaçar os bens materiais é objeto fácil. Mas talvez vocês estejam pensando, como é que o Samuel vai conseguir diminuir a questão da cura divina e da ressurreição? Aí eu vou dizer o seguinte: vejam, isso aí é uma coisa que eu fiquei pensando, sei lá, um tempo. Talvez eu esteja falando bobagem, mas, bom, depois edita aí o vídeo. Veja o seguinte, você tem uma doença. Uma doença, ela é a projeção da morte. Ok? Me parece razoável. Uma doença projeta a morte. A morte, ela nada mais é do que essa abstração muito próxima de algo que vai se concretizar. Por outro lado, ninguém quer morrer. Então, quando há uma doença na família, instala-se a preocupação, a angústia, o sentimento de impotência. Porque vocês sabem que se essa doença continuar, aquilo que era abstrato se materializará e será consumado em morte. Por outro lado, a Bíblia nunca nos enganou em relação à morte. A Bíblia sempre deixou claro que a morte é universal, é imprescindível e ela vai acontecer. Não há, vocês não são ingênuos de achar que vocês vão viver para sempre. Vocês vão morrer mais cedo ou mais tarde, pode ser daqui a pouco. Certo? A morte,
ela é algo que, muito embora, do ponto de vista conceitual, trabalhemos todos os dias, na prática a gente se afasta dela. Mas ela é uma realidade. Agora, veja o seguinte. Nós temos uma pessoa com um câncer terminal, uma família em estado de choque, orando, pedindo a Deus uma cura, vai numa igreja pentecostal e ela recebe uma cura. E ela fala assim, eu amo a Deus, porque Deus curou a minha mãe, o meu pai e o meu filho. Agora vamos pensar nisso um pouquinho racionalmente. Deixe-me diminuir a ideia de cura divina. Se a cura acontecer hoje, significa que houve uma conversão de estados. O estado de preocupação converte-se em um estado de tranquilidade. Um estado de tristeza e alegria. Então os opostos estão atrelados, os contrastes eles são montados. Mas, entendendo que a morte é universal, eu posso dizer que a cura divina é um adiamento da morte e não uma aniquilação da morte. Porque se Deus te curar com 20 anos, daqui a mais 20 anos, que você tiver 40, pode ser que você morra. Se você tiver 60, pode ser que você morra. Você só não vai morrer se Jesus vir buscar a igreja. Se ele não vier buscar a sua igreja, se você não for arrebatado, você vai morrer. Então, na verdade, a morte nada mais é do que um adiamento. Eu estou postergando algo que vai acontecer. Agora, olha que profundo a gente não observa. Aqui houve uma conversão. Tristeza para alegria. Um estado de impotência para um estado de segurança, porque agora aquilo que estava fugindo das minhas mãos, agora eu posso segurá-la, é palpável, então eu tenho um estado de saciedade. 20 anos depois, esse mesmo quadro, o que Deus faz? Ele transporta para lá e você vai ficar triste, sentimento de impotência, de afastamento e de perda. Talvez, do ponto de vista psicológico, você seja mais maduro. Mas maturidade não significa insensibilidade à perda. Significa apenas que você está mais maduro, você entendeu mais a sua realidade. Nesse sentido, crer em Deus por causa de uma cura é desconhecer Deus e é ter uma fé absolutamente afastada do cristianismo. Porque uma coisa é eu dizer, eu amo a Deus independentemente da cura. A cura é um fenômeno que acontece, é uma intervenção divina, é bíblica, eu creio nela, eu quero ela. E talvez se eu perder alguém que eu amo muito, eu vou ficar muito bravo, porque eu me conheço. Talvez eu xingue, eu não vou ser hipócrita. Talvez eu faça assim, por quê? Eu conheço o meu temperamento. Talvez não, talvez Deus trabalhe no meu coração e eu encare isso com serenidade. Mas o fato é que houve um transporte de algo aconteceu aqui que agora aconteceu lá. Se é um transporte, então Deus transportou minha dor. Se é transporte, então aquilo que foi convertido aqui, ali foi a conversão oposta da alegria para a tristeza, da presença para a ausência, como aqui também os opostos estavam atrelados. Vejam, não é razoável nem um pouco vocês virem ao seminário, estudarem teologia ou irem à igreja, porque Deus te curou, porque Deus te deu um carro. Ah, Samuel, mas existe algo extraordinário, que é a ressurreição. A ressurreição nada mais é do que a consumação da morte. Mas se Jesus não vir buscar a sua igreja, você que foi ressuscitado, você também morrerá, e o mesmo os contrastes serão armados. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Qualquer pregação no púlpito que enfatize bens materiais, cura divina, e ressurreição dos homens acima do que Cristo é, como se Cristo fosse um meio para um fim, como se Cristo fosse um prazer que acompanha o fim, vocês estão completamente perdidos e tratem de voltar para suas casas e lerem a Bíblia com mais calma. Agora, se vocês compreenderem que Jesus não é o meio, Jesus é o fim, e que se nesse meio tiver cura, Deus é Deus. Se nesse meio tiver carro, Deus é Deus. Se nesse meio a minha família estiver próxima ou afastada, Deus é Deus, porque eu o louvarei, porque Ele é
Deus. E não porque Ele me deu algo por ser Deus. E eu quero citar um último versículo bíblico para refutar aqueles que chamam de hereges. João 14, 1 a 10. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha que interessante. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, tinha que ser: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. É por isso que vós sabeis o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém. Porque Cristo é o nosso mediador. Amém. Amém.